Sêneca, vida, obras e legado. Lúcio Aneu Sêneca, conhecido simplesmente como Sêneca, foi um dos mais influentes filósofos, escritores e estadistas da Roma antiga. Nascido na província da Espanha, ele se tornou um dos principais expoentes do estoicismo romano, uma filosofia que continua a influenciar o pensamento ocidental até os dias atuais. Sua vida, repleta de altos e baixos, desde tutor imperial a exilado político, fornece um contexto fascinante para suas reflexões sobre virtude, sabedoria e a arte de viver bem. Através de sua extensa obra literária, Sêneca nos oferece um conjunto de ensinamentos que transcendem seu tempo e continuam relevantes na era moderna. Quem foi Sêneca? Origens e contexto. Nascido em Córdoba, na Espanha romana, atual Espanha, por volta de 4 a.C., Sêneca pertencia a uma família abastada e influente. Desde jovem, foi enviado a Roma para estudar retórica e filosofia, onde se destacou por sua inteligência aguçada e talento para a oratória. Demonstrou grande interesse pela filosofia, particularmente pelo estoicismo, corrente filosófica que viria a moldar profundamente seu pensamento e obra. Sua formação intelectual ocorreu em Roma, onde estudou retórica, filosofia e direito, disciplinas fundamentais para sua posterior carreira. Como filósofo estoico, Sêneca buscou não apenas teorizar sobre a virtude, mas vivê-la na prática, enfrentando os desafios de sua época com sabedoria e equanimidade. Seus escritos revelam um homem de grande profundidade intelectual e sensibilidade humana, capaz de analisar a condição humana com excepcional clareza. Formação e carreira. Educação em Roma. Sêneca mudou-se para Roma ainda jovem, onde recebeu uma educação abrangente em retórica, direito e filosofia. Estudou com renomados mestres estoicos como Átalo e Sótion, que influenciaram profundamente seu pensamento. Também se dedicou ao pitagorismo e outras escolas filosóficas. Início na política. Ingressou no Senado romano durante o reinado de Calígula e começou a construir sua carreira política. Seu talento como orador e escritor logo o destacou entre seus contemporâneos, atraindo admiração, mas também inveja de figuras poderosas. Exílio e retorno. Em 41 d.C., foi exilado para a Córcega, após ser acusado de adultério com a sobrinha do imperador Cláudio. Permaneceu 8 anos no exílio, período em que escreveu intensamente. Retornou a Roma graças à influência de Agripina, que o nomeou tutor de seu filho Nero. Sêneca e o estoicismo. Apatheia, tranquilidade. O ideal de sabedoria como serenidade emocional. Virtude, a excelência moral como o único bem verdadeiro. Viver conforme a natureza. Harmonia com a ordem natural do cosmos. O estoicismo, originado na Grécia com Zenão de Cítio, encontrou em Sêneca um de seus maiores intérpretes romanos. Ele adaptou esta filosofia ao contexto romano, tornando-a mais prática e acessível. Para Sêneca, o estoicismo não era apenas um conjunto de teorias abstratas, mas um guia para enfrentar os desafios da vida com dignidade.
Sêneca expandiu significativamente o estoicismo ao incorporar elementos psicológicos profundos em suas análises. Sua contribuição mais distintiva foi a ênfase na aplicabilidade dos princípios estoicos à vida cotidiana e às questões morais práticas, como demonstrado em suas cartas e ensaios. Sêneca como tutor e conselheiro. Nomeação como tutor. Em 49 d.C., Agripina, a esposa do imperador Cláudio, escolhe Sêneca para ser tutor de seu filho Nero, futuro imperador de Roma. Ascensão de Nero. Quando Nero assume o trono em 54 d.C., Sêneca torna-se seu principal conselheiro político, exercendo considerável influência nos primeiros anos do governo. Declínio da influência. Com o tempo, Nero começa a rejeitar os conselhos de moderação e virtude de Sêneca, aproximando-se de conselheiros menos escrupulosos. Afastamento. Percebendo a mudança no comportamento do imperador, Sêneca tenta retirar-se da vida pública, dedicando-se à filosofia e literatura em seus últimos anos. Principais obras de Sêneca. A obra de Sêneca é notavelmente diversificada, abrangendo tratados filosóficos, epistolografia e dramaturgia. Seus escritos podem ser divididos em 3 grandes categorias: obras filosóficas, incluindo diálogos e cartas, tragédias e obras satíricas. O que distingue a produção literária de Sêneca é sua profunda reflexão moral combinada com um estilo retórico refinado. Seus textos filosóficos abordam questões práticas da vida humana, oferecendo conselhos sobre como lidar com emoções, adversidades e relações interpessoais. Já suas tragédias exploram temas como destino, paixão e consequências morais das ações humanas. Obras filosóficas. Diálogos. Sobre a brevidade da vida, sobre a tranquilidade da alma, sobre a ira, sobre a clemência, sobre a vida feliz. Cartas. Cartas a Lucílio. 124 cartas preservadas. Correspondência pessoal com conselhos práticos. Formato epistolar como veículo para ensinamentos filosóficos. Tratados naturais. Questões naturais. Estudo sobre fenômenos naturais. Reflexões sobre cosmologia. Observações sobre eventos naturais e suas causas. As obras filosóficas de Sêneca se destacam por sua praticidade e relevância para a vida cotidiana. Diferentemente de muitos filósofos que se concentravam em questões abstratas, Sêneca abordou temas como a gestão das emoções, a busca pela felicidade e a preparação para as adversidades da vida. Tragédias. Herança grega. As tragédias de Sêneca foram fortemente inspiradas por dramaturgos gregos como Eurípides, Ésquilo e Sófocles. No entanto, ele adaptou os mitos gregos ao contexto e sensibilidade romanos, enfatizando elementos de horror e violência que ressoavam com o público de sua época. Influência posterior. Estas obras dramáticas exerceram profunda influência no teatro renascentista europeu, especialmente na Inglaterra elisabetana e na França. Dramaturgos como Shakespeare e Racine foram inspirados pela estrutura, temas e estilo retórico das tragédias senequianas. Principais tragédias.
Entre as tragédias atribuídas a Sêneca estão Medeia, Fedra, Édipo, Agamenon, Tiestes, as Troianas, Hércules Furioso e Hércules no Eta. Cada uma explora temas como paixão destrutiva, vingança, híbris, orgulho excessivo e suas consequências morais. Sobre a brevidade da vida. Tempo como recurso valioso. A vida não é curta, mas nós a tornamos assim ao desperdiçá-la. Viver no presente. Importância de estar plenamente presente no momento atual. Propósito e significado. Uma vida com propósito parece mais longa que uma vida ociosa. Sabedoria como prioridade. Dedicar tempo ao estudo da filosofia e ao desenvolvimento pessoal. Sobre a brevidade da vida, de Brevitate Vitae. É um dos diálogos mais célebres de Sêneca, escrito por volta de 49 d.C. Nesta obra, ele reflete sobre como os seres humanos desperdiçam seu tempo em atividades triviais, preocupações desnecessárias e na busca por riquezas e status, enquanto negligenciam o que realmente importa. Sêneca argumenta que a vida seria suficientemente longa se soubéssemos usá-la adequadamente. Para ele, viver bem significa dedicar tempo à contemplação, ao autoconhecimento e ao cultivo das virtudes. A obra permanece extremamente relevante hoje, em uma era de distrações constantes e agendas sobrecarregadas. Cartas a Lucílio. Formato epistolar. 124 cartas dirigidas ao amigo Lucílio. Conselhos práticos. Orientações para a aplicação da filosofia no cotidiano. Jornada filosófica. Progressão no desenvolvimento moral e espiritual. As cartas a Lucílio, Epistulae Moralis ad Lucilium, constituem a obra mais extensa e possivelmente a mais influente de Sêneca. Escritas durante os últimos anos de sua vida, estas 124 cartas dirigidas a seu amigo Lucílio, um procurador da Sicília, oferecem um vasto panorama do pensamento estoico aplicado a situações cotidianas. Nas cartas, Sêneca aborda diversos temas, desde questões filosóficas profundas, como a natureza da virtude e a preparação para a morte, até assuntos práticos, como a administração do tempo, o valor da amizade e o tratamento adequado dos escravos. O formato epistolar permite um tom mais íntimo e direto, criando uma sensação de diálogo pessoal que contribui para a acessibilidade de suas ideias. Sobre a ira. De ira é um tratado em 3 livros onde Sêneca realiza uma análise profunda da emoção que considerava a mais destrutiva de todas. Escrito possivelmente para seu irmão. Novato, o texto examina a natureza da ira, suas manifestações e, principalmente, como controlá-la através da razão e da filosofia. Sêneca argumenta que a ira é uma forma temporária de insanidade que nos torna cegos à razão e nos leva a comportamentos que depois lamentamos. O filósofo propõe diversas técnicas práticas para evitar ou acalmar a ira, como o adiamento da reação, a reflexão sobre as consequências e a prática da empatia. Estas recomendações antecipam em muitos aspectos as abordagens modernas de inteligência emocional e terapia,
cognitivo-comportamental, sobre a tranquilidade da alma, equilíbrio, moderação entre atividade e repouso, aceitação, reconhecimento do que está além do controle, presença, viver plenamente no momento atual, simplicidade, libertação de desejos supérfluos, sobre a tranquilidade da alma, de tranquilitate animi. É um diálogo dirigido a Sereno, amigo de Sêneca que busca orientação para alcançar estabilidade emocional e paz interior. A obra explora o conceito estoico de eutimia, um estado de serenidade mental que não é perturbado por eventos externos ou emoções intensas. Neste tratado, Sêneca oferece conselhos práticos para alcançar a tranquilidade interior mesmo, em circunstâncias adversas. Ele aborda temas como a escolha de ocupações adequadas, a moderação nos prazeres, a importância da amizade genuína e a aceitação das limitações da vida humana. A obra permanece notavelmente relevante para aqueles que buscam equilíbrio emocional no mundo agitado contemporâneo. Sobre a clemência, virtude imperial. A clemência como qualidade essencial do governante ideal, que demonstra verdadeira força ao praticar a moderação no uso do poder, justiça temperada, equilíbrio entre punição necessária e misericórdia, evitando tanto a crueldade quanto a indulgência excessiva nos julgamentos. Proteção do governante. A clemência como proteção mais eficaz para o próprio governante, gerando lealdade verdadeira ao invés de submissão baseada no medo. Harmonia social. A prática da clemência como fator de estabilidade política e coesão social no império, refletindo a ordem natural do cosmos. Sobre a clemência, de Clementia, foi escrito nos primeiros anos do reinado de Nero, quando Sêneca ainda exercia grande influência sobre o jovem imperador. A obra, dedicada ao próprio. Nero apresenta-se como um tratado sobre a virtude da clemência e sua importância para a governança justa. O texto reflete o período inicial do governo de Nero, conhecido como Quinquennium Neronis, quando o imperador, sob influência de Sêneca e Burro, governou com moderação. Tragicamente, os princípios defendidos nesta obra seriam mais tarde ignorados pelo próprio Nero, cujo reinado acabaria marcado por crueldade e tirania. Sobre a felicidade, reconhecimento da natureza, compreender que a verdadeira felicidade deve estar alinhada com nossa natureza racional e social. Cultivo da virtude. Desenvolver excelência moral através da prática constante da sabedoria, coragem, justiça e temperança. Libertação das paixões. Alcançar a tranquilidade emocional, apateia, ao não se deixar dominar por medo, desejo, raiva ou prazer excessivo. Independência das circunstâncias. Encontrar contentamento interior que não dependa de fatores externos como riqueza, saúde ou reconhecimento social. Sobre a felicidade, de Vita Beata, é um diálogo filosófico onde Sêneca explora a questão fundamental sobre o que constitui uma vida feliz ou bem-aventurada, segundo a perspectiva estoica.
A obra é endereçada a seu irmão Galião e contrasta a visão estoica da felicidade com concepções epicuristas e populares. Neste tratado, Sêneca argumenta que a verdadeira felicidade não deriva do prazer, da riqueza ou da sorte, mas da virtude e da conformidade com a natureza. Ele refuta a acusação de hipocrisia feita contra os filósofos estoicos, incluindo ele próprio, que possuíam riquezas, explicando que o estoicismo não exige pobreza, mas sim desapego e uso adequado dos recursos materiais. Citações célebres de Sêneca. Sêneca é um dos filósofos antigos mais citados até hoje. Seus aforismos e máximas continuam a inspirar e orientar pessoas em todo o mundo. Suas frases combinam profundidade filosófica com clareza e aplicabilidade prática, abordando temas universais como tempo, adversidade, felicidade e virtude. A concisão e o poder evocativo de suas citações contribuíram significativamente para sua popularidade ao longo dos séculos. Em suas frases, encontramos não apenas princípios estoicos, mas também insights psicológicos e conselhos práticos que transcendem seu contexto histórico e continuam relevantes na contemporaneidade. Citação 1. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Contexto original. Esta frase aparece em uma das epístolas morais a Lucílio, onde Sêneca discute como nossa percepção de dificuldade frequentemente está relacionada à nossa falta de coragem para enfrentar desafios. O filósofo argumenta que muitas das barreiras que encontramos são psicológicas, criadas por nosso próprio medo e hesitação. Aplicação prática. A citação nos convida a refletir sobre como nossa atitude mental afeta nossa percepção de obstáculos. Sêneca sugere que a coragem não apenas nos ajuda a superar dificuldades, mas também altera fundamentalmente a forma como as percebemos. Ao enfrentarmos desafios com determinação, eles frequentemente se revelam menos intimidadores do que inicialmente pareciam. Significado da citação 1. Mentalidade determinante. Esta frase enfatiza como nossa mentalidade e disposição interna moldam nossa percepção da realidade externa. A dificuldade é frequentemente subjetiva e dependente de nossa atitude frente aos desafios. Coragem como catalisador. Sêneca destaca a coragem como virtude fundamental que transforma nossa relação com os obstáculos. Ao cultivarmos a coragem, redimensionamos as dificuldades e expandimos nossas capacidades. Ação versus hesitação. A citação critica a procrastinação e a hesitação, sugerindo que a inação causada pelo medo amplifica os obstáculos. O primeiro passo, muitas vezes o mais difícil, diminui significativamente a barreira percebida. Citação 2. A vida, se bem vivida, é longa o suficiente. Obra de origem sobre a brevidade da vida, De Brevitate Vitae. Contexto filosófico. Reflexão sobre o valor qualitativo do tempo versus sua mera quantidade. Conceito central. A qualidade da vida importa mais que sua duração. Argumento principal. Uma vida dedicada a atividades significativas e virtuosas
possui plenitude, independentemente de sua extensão temporal. Perspectiva contemporânea. Contraste com a obsessão moderna por longevidade sem consideração pela qualidade de vida. Significado da citação 2. Qualidade versus quantidade. Sêneca enfatiza que o valor da vida não está em sua duração, mas em como ela é vivida. Uma vida breve, mas rica em significado e virtude, pode ser mais completa que uma longa existência desperdiçada. Uso consciente do tempo. A citação nos convida a refletir sobre como utilizamos nosso tempo, sugerindo que devemos priorizar experiências significativas e ações virtuosas, em vez de dispersar nossa energia em trivialidades. Plenitude existencial. Para Sêneca, uma vida bem vivida alcança uma sensação de completude que transcende a mera contagem de anos. É possível experimentar plenitude existencial mesmo em uma vida relativamente breve. Citação 3. Enquanto vivemos, aprendamos a viver. Aprendizado contínuo. A frase sugere que a arte de viver é uma habilidade que precisa ser constantemente aperfeiçoada. Sêneca propõe que nunca devemos considerar nossa educação como completa, mas sim manter uma atitude de aprendiz durante toda a vida. Filosofia como guia. Para Sêneca, a filosofia não era uma disciplina acadêmica abstrata, mas um guia prático para viver bem. Esta citação reflete sua crença na aplicação cotidiana dos ensinamentos filosóficos para aprimorar nossa existência. Sabedoria prática. A frase enfatiza o valor da phronesis, sabedoria prática, sobre o conhecimento teórico. Não basta conhecer princípios abstratos. É necessário incorporá-los à nossa conduta diária através da prática constante. Significado da citação 3. Observação. Atenção consciente às lições que a vida oferece. Reflexão. Contemplação das experiências e seus significados. Aplicação. Integração dos aprendizados na conduta diária. Crescimento. Desenvolvimento contínuo do caráter e da sabedoria. Enquanto vivemos, aprendamos a viver. Encapsula a filosofia prática de Sêneca. Esta frase aparentemente simples contém uma profunda verdade. A arte de viver bem não é algo inato, ou que se conquista de uma vez por todas, mas uma habilidade que requer aprendizado, prática e refinamento contínuos. Sêneca sugere que devemos adotar uma postura de humildade e abertura diante da vida, reconhecendo que mesmo na idade avançada, ainda temos muito a aprender sobre como viver virtuosamente. O filósofo via a existência humana como uma jornada de aperfeiçoamento constante, onde cada experiência oferece uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento moral. Citação 4. A maior parte de nossas dificuldades vem de não sermos capazes de ficar sozinhos. Valor da solidão. Sêneca defende a solidão deliberada como um espaço necessário para o autoconhecimento e o desenvolvimento interior, contrastando com a agitação constante da vida social romana. Necessidade de introspecção. A citação sugere que muitos problemas surgem da falta de reflexão profunda sobre nós mesmos, nossas motivações e desejos,
algo que só é possível em momentos de isolamento voluntário. Autossuficiência mental. Para o filósofo estoico, a capacidade de encontrar contentamento na própria companhia é sinal de maturidade e equilíbrio emocional, reduzindo a dependência de fatores externos para o bem-estar. Disciplina interior. Ficar sozinho requer disciplina para enfrentar pensamentos desconfortáveis, que geralmente evitamos através da distração social, mas esse confronto é essencial para o crescimento. Significado da citação 4. Paz interior. O estado alcançado pela autossuficiência mental. Autoconhecimento. Compreensão profunda de si próprio. Solitude consciente. Prática deliberada do estar sozinho. Esta reflexão de Sêneca sobre a incapacidade de ficar sozinho identifica uma fragilidade humana fundamental que permanece extremamente relevante na sociedade contemporânea. O filósofo observa que muitas de nossas ansiedades, decisões impulsivas e comportamentos problemáticos têm raízes no desconforto com nossa própria companhia. Para Sêneca, a verdadeira liberdade interior só pode ser alcançada quando nos libertamos da necessidade constante de estímulos externos e distrações sociais. A capacidade de encontrar satisfação na solidão é vista como um sinal de maturidade filosófica e equilíbrio emocional. Esta perspectiva contrasta fortemente com a cultura atual de conectividade permanente e estímulo constante, onde o silêncio e a solidão são frequentemente evitados. Citação 5. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Crítica ao materialismo. Sêneca, apesar de sua própria riqueza, frequentemente criticava a obsessão romana com o acúmulo de posses. Esta citação questiona diretamente a associação entre prosperidade, material e bem-estar, redefinindo a pobreza não como uma condição material, mas como um estado mental caracterizado pelo desejo insaciável. O filósofo estoico considerava que a verdadeira riqueza consistia na autossuficiência e no cultivo de virtudes interiores, não em bens externos. Para ele, aqueles que constantemente desejam mais, independentemente de quanto já possuem, experimentam uma forma de pobreza mais profunda que aqueles com poucos recursos, mas desejos moderados. Desejo e satisfação. Esta máxima também explora a relação entre desejo e satisfação. Sêneca observa que a felicidade não depende da quantidade de posses, mas da proporção entre o que temos e o que desejamos. Quando nossos desejos excedem nossas posses, experimentamos uma sensação de carência, independentemente de quão abundantes sejam nossos recursos. A solução estoica para este problema não está em aumentar indefinidamente nossas posses, mas em moderar nossos desejos através da razão e da virtude. Ao alinharem suas expectativas com o que é verdadeiramente necessário para uma vida boa, os seres humanos podem alcançar um estado de contentamento que os verdadeiramente ricos em posses, mas pobres em sabedoria, nunca conhecerão. Significado da citação 5. Redefinição de riqueza. Sêneca propõe uma inversão do conceito tradicional de riqueza, deslocando o foco das posses externas para a atitude interior.
A verdadeira abundância, segundo ele, é marcada pelo contentamento e pela moderação dos desejos, não pela acumulação material. Autossuficiência como verdadeira riqueza. Independência emocional de bens materiais. Liberdade interior como objetivo final. Crítica ao consumismo. A frase permanece extraordinariamente relevante na sociedade contemporânea, dominada pelo consumo e pela publicidade que constantemente estimula novos desejos. Sêneca antecipou a insatisfação crônica que caracteriza a cultura consumista moderna, ciclo vicioso de desejo e gratificação temporária. Marketing como criador de necessidades artificiais. Estresse financeiro causado por desejos excessivos. Prática da moderação. O remédio estoico para a pobreza interior é o cultivo deliberado da moderação, sofrosine, e o desenvolvimento da capacidade de encontrar satisfação com o suficiente, resistindo à tentação de sempre querer mais. Gratidão pelo que se possui. Distinção entre necessidades e desejos. Simplificação voluntária como caminho para a liberdade. Citação 6. A sorte não existe. Existe o momento em que o talento encontra a oportunidade. Desenvolvimento de habilidades. Cultivo constante de talentos e capacidades através de esforço disciplinado e prática deliberada. Preparação metódica. Estudo, treinamento e aperfeiçoamento constante para estar pronto quando surgirem oportunidades. Consciência das circunstâncias. Atenção ao ambiente e capacidade de reconhecer oportunidades quando elas se apresentam. Ação decisiva. Coragem para agir no momento oportuno, aplicando as habilidades desenvolvidas à situação apresentada. Significado da citação 6. Nesta citação, Sêneca desafia diretamente a noção de sorte ou acaso como determinantes do sucesso. Para o filósofo estoico, atribuir eventos favoráveis à sorte é uma simplificação que ignora o papel crucial do esforço pessoal, da preparação e da capacidade de reconhecer e aproveitar oportunidades. A visão senequiana do sucesso enfatiza a responsabilidade individual e a agência. Em vez de esperar passivamente pela intervenção da fortuna, o indivíduo sábio cultiva constantemente suas habilidades e mantém-se vigilante para identificar momentos propícios para a ação. Esta perspectiva empoderadora coloca nas mãos do indivíduo grande parte da responsabilidade por seu próprio destino. Esta filosofia encontra eco em pesquisas contemporâneas sobre sucesso e realização, que frequentemente identificam a preparação, a persistência e a capacidade de adaptação como fatores mais determinantes que o simples estar no lugar certo na hora certa. Citação 7. Se você quer ser amado, ame. Dar primeiro. Iniciativa de oferecer amor sem exigir reciprocidade imediata. Liderar pelo exemplo. Demonstrar o comportamento que desejamos ver nos outros. Autenticidade. Amor genuíno que não calcula vantagens ou retornos. Reciprocidade natural. O amor genuíno tende a inspirar resposta semelhante. Significado da citação 7. Comportamento proativo. Sêneca sugere que devemos agir primeiro, sem esperar que os outros tomem a iniciativa. Em vez de exigir amor e atenção, devemos oferecê-los livremente.
Esta atitude proativa rompe o ciclo de expectativas frustradas e abre caminho para relacionamentos mais saudáveis. Efeito espelho. A citação reflete o princípio psicológico de que nossas ações frequentemente estabelecem o tom para como os outros nos tratam. Ao demonstrarmos amor, compaixão e respeito, criamos um ambiente que favorece o retorno dessas mesmas qualidades, funcionando como um espelho social. Aplicação social. Esta máxima extrapola relações individuais e pode ser aplicada a comunidades e sociedades. Culturas que priorizam a cooperação, empatia e cuidado mútuo tendem a desenvolver maior coesão social e bem-estar coletivo que aquelas baseadas primariamente na competição e no interesse próprio. Citação 8. Ninguém pode viver feliz se só pensa em si mesmo, se transforma tudo em questão de proveito próprio. Egocentrismo, foco exclusivo em benefícios próprios. Vazio interior, insatisfação persistente, apesar do ganho material. Conexão com outros. Reconhecimento da natureza social humana. Realização autêntica. Felicidade através da contribuição para o bem comum. Significado da citação 8. Natureza social humana. Sêneca reconhece que somos inerentemente seres sociais, projetados para viver em comunidade. A felicidade genuína não pode ser alcançada em isolamento ou desconsiderando completamente o bem-estar dos outros. Armadilha do egocentrismo. O filósofo identifica o paradoxo do egoísmo. Quanto mais nos concentramos exclusivamente em nosso próprio benefício, menos satisfação encontramos. A busca míope pelo interesse próprio acaba se tornando uma prisão psicológica. Virtude da generosidade. A citação implicitamente valoriza a generosidade e a consideração pelos outros como componentes essenciais de uma vida bem vivida. Agir com benevolência não é apenas moralmente correto, mas também contribui para nosso próprio florescimento. Citação 9. Toda crueldade provém da fraqueza. Análise psicológica. Sêneca oferece uma profunda análise psicológica ao sugerir que comportamentos cruéis e agressivos frequentemente mascaram insegurança e fragilidade interior. Para o filósofo, a verdadeira força se manifesta através da compaixão e autocontrole, não pela dominação ou violência. Crueldade como compensação para sentimentos de inadequação. Conexão entre insegurança e comportamento opressivo. Agressão como sintoma de falta de recursos internos. Implicações para a liderança. Esta citação tem implicações particularmente relevantes para o exercício do poder e da liderança. Sêneca, que serviu como conselheiro imperial, argumentava que governantes que recorrem à crueldade demonstram não sua força, mas sua incapacidade de liderar através do respeito e da persuasão racional. Liderança através do exemplo versus coerção. Clemência como sinal de segurança e estabilidade interior. Autoridade genuína baseada em virtude, não em medo. Interpretação contemporânea. Na atualidade,
esta máxima oferece insights valiosos para entender dinâmicas de bullying, violência doméstica e até conflitos internacionais. A perspectiva senequiana sugere que abordar as inseguranças e vulnerabilidades subjacentes pode ser mais eficaz que simplesmente punir comportamentos agressivos. Abordagens restaurativas versus punitivas. Desenvolvimento de inteligência emocional e autoconhecimento. Criação de culturas de empatia e compreensão. Significado da citação 9. Compreensão da fraqueza interior. Reconhecimento de que a crueldade geralmente mascara insegurança, medo e falta de recursos internos para lidar com desafios de forma construtiva. Desenvolvimento de força autêntica. Cultivo de virtudes como autocontrole, equanimidade e resiliência emocional que permitem responder a situações difíceis sem recorrer à agressão. Prática da compaixão. Expressão de verdadeira força através da capacidade de compreender os outros, demonstrar empatia e oferecer ajuda mesmo em circunstâncias desafiadoras. Liderança virtuosa. Exercício de influência baseado em integridade, exemplo moral e persuasão racional, não em intimidação ou dominação. Citação 10. Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Tradução e origem. Errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Esta frase é frequentemente atribuída a Sêneca, embora sua formulação exata possa ter evoluído ao longo do tempo. Ela reflete o pensamento estoico sobre a inevitabilidade do erro humano e a importância da correção e adaptação. A citação reconhece nossa falibilidade como parte da condição humana. Para os estoicos, a perfeição moral era um ideal a ser perseguido, mas eles também reconheciam que o caminho para a sabedoria incluía necessariamente erros e correções. Dimensão moral. O contraste entre o humano e o diabólico estabelece uma importante distinção moral. O simples erro não é condenável em si, é uma consequência natural de nossas limitações cognitivas e experienciais. Contudo, a insistência consciente no erro, após seu reconhecimento, representa uma falha moral mais grave. Para Sêneca, a virtude não está em nunca errar, mas em reconhecer humildemente nossos equívocos e trabalhar ativamente para corrigi-los. A obstinação no erro, seja por orgulho, conveniência ou má-fé, representa uma abdicação da razão e da responsabilidade moral que define nossa humanidade. Significado da citação 10. Erro inicial. Reconhecimento da falibilidade humana. Consciência, percepção e admissão do erro cometido. Correção. Ação para remediar o equívoco. Aprendizado. Crescimento a partir da experiência. Esta máxima de Sêneca estabelece uma distinção crucial entre o simples erro e a persistência deliberada nele. Para o filósofo estoico, a capacidade de reconhecer e corrigir nossos erros é um dos marcos da maturidade e da sabedoria. O verdadeiro problema não está em falhar inicialmente, mas em recusar-se a mudar de direção quando confrontado com evidências de que estamos errados.
A citação tem aplicações tanto individuais quanto coletivas. No nível pessoal, nos convida a cultivar a humildade e a flexibilidade mental necessárias para admitir equívocos e mudar de curso. No nível social e político, oferece uma crítica à obstinação ideológica e ao dogmatismo, que frequentemente levam a consequências desastrosas, apesar de evidências contrárias. Citação 11. O que importa não é o que você olha, mas o que você vê. Percepção versus realidade. Sêneca destaca a diferença entre o simples ato de olhar, percepção sensorial, e o processo mais profundo de ver, interpretação e compreensão. Nossa experiência do mundo é mediada não apenas pelos sentidos, mas pela mente que interpreta os dados sensoriais. Poder da perspectiva. A citação enfatiza como diferentes pessoas podem observar o mesmo fenômeno e extrair significados completamente distintos. Nossa bagagem cultural, experiências prévias e estado mental atual influenciam profundamente o que vemos em qualquer situação. Sabedoria como visão clara. Para os estoicos, a sabedoria consistia em grande parte na capacidade de ver as coisas como realmente são, sem distorções causadas por paixões, preconceitos ou julgamentos precipitados. O sábio vê a realidade com clareza. Atenção consciente. A frase sugere a importância da atenção plena e da presença consciente. Em vez de passarmos pela vida apenas olhando superficialmente para nosso entorno, somos convidados a realmente ver com profundidade e compreensão. Significado da citação 11. Percepção sensorial. Captação básica de estímulos visuais. Atenção direcionada. Foco consciente em aspectos relevantes. Interpretação significativa. Atribuição de sentido às percepções. Compreensão profunda. Insight que revela a verdadeira natureza. Esta citação de Sêneca aborda a diferença crucial entre percepção passiva e observação ativa com compreensão. O filósofo sugere que o mero ato físico de olhar é superficial e comum a todos os seres humanos, mas a capacidade de realmente ver, isto é, compreender o significado profundo, identificar padrões e extrair sabedoria é uma habilidade que precisa ser cultivada. Em termos modernos, esta máxima antecipa conceitos de psicologia cognitiva sobre como nossos esquemas mentais, expectativas e vieses influenciam nossa interpretação da realidade. Também se alinha com práticas contemporâneas de mindfulness e contemplação, que enfatizam a qualidade da atenção como determinante para nossa experiência de vida. Citação 12. A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir. Nesta perspicaz observação, Sêneca identifica a motivação intrínseca como o elemento mais essencial para qualquer forma de desenvolvimento pessoal. Ele reconhece que sem um genuíno desejo interno de melhorar, outros fatores como conhecimento, oportunidades ou recursos se tornam ineficazes. Para o filósofo estoico, o progresso moral e intelectual começa com uma disposição interior, uma vontade sincera de evoluir. Esta visão reflete o princípio estoico de que nossas escolhas e
atitudes internas são o fundamento de tudo mais em nossa vida, incluindo nossa capacidade de crescer e nos transformar. Significado da citação 12. Desejo como centelha inicial. O anseio por melhoria ativa o processo de transformação, funcionando como catalisador essencial para qualquer jornada de desenvolvimento. Motivação como combustível. O desejo constante de progredir fornece a energia necessária para persistir diante de obstáculos, dificuldades e platôs inevitáveis no caminho. Intenção como bússola. A vontade de melhorar orienta as escolhas cotidianas, ajudando a priorizar ações e decisões que contribuem para o crescimento pessoal. Compromisso como sustentação. O desejo genuíno gera dedicação de longo prazo, permitindo a continuidade do progresso mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Citação 13. Se você vive de acordo com a natureza, nunca será pobre. Se vive de acordo com a opinião, nunca será rico. Viver de acordo com a natureza. Satisfação com necessidades básicas. Contentamento interior. Paz e suficiência independente de posses. Viver de acordo com opiniões. Busca por status e aprovação externa. Carência perpétua. Insatisfação crônica, apesar da abundância material. Significado da citação 13. Natureza versus opinião. Sêneca estabelece um contraste fundamental entre dois princípios orientadores: a natureza, physis, e a opinião, doxa. Viver conforme a natureza significa alinhar-se com princípios universais e necessidades genuínas do ser humano. Viver conforme a opinião significa subordinar-se às expectativas sociais, modas e padrões artificiais de status. Natureza, necessidades autênticas e princípios universais. Opinião, convenções sociais e desejos fabricados. Contraste entre autenticidade e conformidade. Riqueza e pobreza, redefinidas. Na citação, Sêneca inverte o entendimento convencional de riqueza e pobreza. A verdadeira riqueza é redefinida como contentamento e autossuficiência interior, enquanto a verdadeira pobreza é identificada como a perpétua sensação de carência, independentemente da quantidade de posses materiais. Simplicidade natural como fonte de abundância. Desejo insaciável como verdadeira pobreza. Suficiência versus excesso. Aplicação contemporânea. Esta máxima permanece extraordinariamente relevante na sociedade de consumo atual, onde a publicidade e redes sociais constantemente fomentam comparações e desejos baseados na opinião. O Conselho de Sêneca oferece um antídoto para o ciclo de insatisfação crônica que caracteriza a vida moderna. Minimalismo e simplicidade voluntária. Independência da validação externa. Consumo consciente versus consumismo. Legado de Sêneca para a filosofia. O legado filosófico de Sêneca transcende seu tempo e contexto, estabelecendo-o como uma das figuras mais influentes no desenvolvimento do pensamento ocidental. Sua adaptação do estoicismo grego ao contexto romano não apenas preservou esta escola filosófica, mas a transformou em algo mais acessível e aplicável à vida cotidiana.
A influência de Sêneca estende-se por diversas épocas, dos primeiros pensadores cristãos aos humanistas renascentistas, dos filósofos iluministas aos psicoterapeutas contemporâneos. Sua ênfase na aplicação prática da filosofia, no cultivo das virtudes e no domínio das paixões através da razão, continua a inspirar aqueles que buscam sabedoria não apenas como conhecimento teórico, mas como guia para uma vida melhor. Contribuições ao estoicismo. Ponte cultural. Adaptação do estoicismo grego à mentalidade romana. Praticidade. ênfase na aplicação cotidiana dos princípios filosóficos. Psicologia. Aprofundamento da análise das emoções e processos mentais. Expressão literária. Refinamento estilístico e retórico do discurso estoico. Sêneca desempenhou um papel crucial na evolução do estoicismo, transformando-o de uma filosofia predominantemente grega e abstrata em uma tradição mais acessível e relevante para o contexto romano. Sua abordagem combinava o rigor intelectual do estoicismo original com sensibilidade psicológica e refinamento literário. Enquanto mantinha os princípios fundamentais da escola, como a ênfase na virtude, a aceitação da ordem natural e o controle das paixões, Sêneca introduziu inovações importantes. Ele desenvolveu análises psicológicas mais sofisticadas sobre as emoções humanas, reconheceu a dificuldade prática de alcançar o ideal estoico de sabedoria e adaptou o discurso filosófico para uma audiência mais ampla através de seu estilo elegante e persuasivo. Influência na ética. Virtude como bem supremo. Sêneca desenvolveu a concepção estoica de que a virtude é o único bem verdadeiro, independente de circunstâncias externas. Para ele, a excelência moral não era apenas um meio para a felicidade, mas constituía sua própria essência. Análise das paixões. Seu estudo detalhado das emoções humanas, particularmente em tratados como Sobre a Ira, revelou uma compreensão sofisticada da psicologia moral. Sêneca explorou como paixões destrutivas se formam e como podem ser moderadas através da razão. Ética prática. Transformou princípios éticos abstratos em orientações práticas para situações cotidianas. Suas cartas e ensaios oferecem conselhos concretos sobre como enfrentar adversidades, tratar os outros e cultivar virtudes em contextos reais. Universalismo moral. Defendeu uma visão cosmopolita que reconhecia a humanidade comum em todas as pessoas, incluindo escravos e estrangeiros. Este universalismo ético influenciou profundamente o desenvolvimento de conceitos posteriores de direitos humanos e dignidade universal. Impacto na literatura. Estilo filosófico. Sêneca revolucionou a escrita filosófica ao combinar rigor intelectual com elegância retórica. Seu estilo claro, incisivo e muitas vezes sentencioso criou um novo paradigma para a comunicação de ideias complexas de forma acessível e memorável. Tragédia renascentista. Suas tragédias tiveram influência determinante no desenvolvimento do teatro renascentista, especialmente na Inglaterra elisabetana e na França neoclássica.
Dramaturgos como Shakespeare, Marlowe e Racine absorveram elementos senequianos, como o uso de fantasmas, violência retratada e monólogos introspectivos. Gênero epistolar. As cartas a Lucílio estabeleceram um modelo para o gênero epistolar, filosófico e literário que influenciou autores por séculos. A combinação de reflexão filosófica com tom pessoal e conselhos práticos criou um formato extremamente influente para a transmissão de ideias. Sêneca e o cristianismo. Paralelos éticos. Muitos princípios morais defendidos por Sêneca encontram eco na ética cristã, como a ênfase na moderação, compaixão, perdão e desprendimento de bens materiais. Embora originados de contextos filosóficos diferentes, estes valores apresentam notáveis convergências. A visão senequiana sobre a igualdade essencial entre todos os seres humanos, incluindo escravos, também ressoava com a perspectiva cristã da dignidade universal humana. Sua crítica ao materialismo e à busca desenfreada por riquezas alinhava-se igualmente com ensinamentos cristãos sobre os perigos da ganância. Influência nos padres da Igreja. Pensadores cristãos, como Tertuliano, Jerônimo e Agostinho, conheciam e citavam as obras de Sêneca. Tertuliano chegou a referir-se a ele como Seneca saepe noster, Sêneca, frequentemente um dos nossos. Sua linguagem e estilo de argumentação influenciaram o desenvolvimento da teologia cristã primitiva. No período medieval, surgiu até mesmo uma correspondência apócrifa entre Sêneca e o apóstolo Paulo, refletindo a percepção de afinidade entre o pensamento senequiano e os ensinamentos cristãos. Embora historicamente espúria, esta correspondência contribuiu para a recepção positiva de Sêneca nos círculos cristãos medievais. Importância de Sêneca nos dias atuais. O pensamento de Sêneca demonstra uma notável capacidade de transcender seu contexto histórico e falar diretamente a preocupações contemporâneas. Em um mundo caracterizado por ritmo acelerado, constante distração digital e crescente ansiedade, suas reflexões sobre uso consciente do tempo, tranquilidade mental e resiliência emocional adquirem renovada relevância. O ressurgimento do interesse pelo estoicismo em geral e por Sêneca em particular manifestam-se em diversos âmbitos, da psicologia moderna à administração empresarial, do desenvolvimento pessoal à filosofia acadêmica. Sua abordagem prática para enfrentar adversidades, controlar emoções destrutivas e encontrar significado em um mundo imprevisível oferece ferramentas valiosas para navegar em meio aos desafios da vida moderna. Relevância na psicologia moderna. Os insights psicológicos de Sêneca anteciparam de maneira notável diversos princípios da psicologia contemporânea, particularmente da terapia cognitivo-comportamental. Sua compreensão de que não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas, ecoa diretamente o princípio fundamental da terapia cognitivo-comportamental de que nossas emoções são mediadas por nossas interpretações cognitivas. Técnicas específicas recomendadas por Sêneca para gerenciar emoções negativas, como
o adiamento da reação quando irritado, a prática da premeditação de adversidades, praemeditatio, malorum, e o exame diário da consciência, examen conscientia, tem paralelos diretos em intervenções psicoterapêuticas modernas. Psicólogos contemporâneos, como Donald Robertson, têm explorado explicitamente estas conexões, demonstrando como a sabedoria estoica pode complementar abordagens clínicas atuais. Aplicações na questão do tempo. Consciência da finitude. A compreensão senequiana de que o tempo é nosso recurso mais valioso e irrecuperável fundamenta muitas abordagens modernas de produtividade que enfatizam a necessidade de priorização consciente. Eliminação de distrações. Sêneca criticava a dispersão de atenção em atividades triviais, uma mensagem que ressoa fortemente na era digital, com suas infinitas possibilidades de distração. Equilíbrio entre contemplação e ação. O filósofo defendia um ritmo de vida que alternasse períodos de atividade intensa com momentos de reflexão e recuperação, antecipando descobertas contemporâneas sobre produtividade sustentável. Alinhamento com propósito. Para Sêneca, usar bem o tempo significava dedicá-lo a atividades alinhadas com valores pessoais profundos, não apenas ser ocupado com tarefas numerosas, mas insignificantes. Sêneca e a liderança. Autodomínio. Sêneca enfatizava que a liderança eficaz começa com o autocontrole. Antes de dirigir outros, o líder deve ser capaz de governar suas próprias emoções e impulsos. Esta visão ressoa com conceitos contemporâneos de inteligência emocional na liderança. Controle emocional em situações de pressão. Consistência entre palavras e ações. Disciplina pessoal como fundamento da autoridade. Clemência e humanidade. Em Sobre a Clemência, Sêneca argumenta que a verdadeira força de um líder se manifesta através da moderação no uso do poder e da capacidade de mostrar compaixão. Esta perspectiva antecipa abordagens modernas de liderança servidora e humanista. Empatia como ferramenta de liderança. Poder como responsabilidade, não privilégio. Respeito pela dignidade de todos os membros da organização. Liderança pelo exemplo. Para Sêneca, um líder deveria exemplificar as virtudes que espera ver em seus subordinados. Esta ênfase no exemplo moral como ferramenta de influência permanece central em teorias contemporâneas sobre liderança autêntica e transformacional. Modelagem de comportamentos desejados, integridade como base da confiança, coerência entre valores declarados e ações, filosofia prática para o cotidiano, preparação, começar o dia com reflexão e intenção, confronto, enfrentar dificuldades com equanimidade, perspectiva, manter visão ampla e objetiva, reflexão, examinar ações e progressos ao final do dia. A filosofia de Sêneca não foi concebida para permanecer confinada em tratados acadêmicos, mas para ser vivida diariamente. Seus ensinamentos oferecem um conjunto de práticas e perspectivas que podem ser incorporadas à rotina cotidiana, transformando gradualmente nossa relação com adversidades, emoções
e circunstâncias externas. Entre as práticas cotidianas recomendadas por Sêneca estão a meditação matinal sobre virtudes a serem cultivadas durante o dia, a premeditação de possíveis dificuldades para preparar a mente, a pausa breve antes de reagir a situações provocativas, e o exame de consciência noturno para refletir sobre ações, sucessos e áreas de melhoria. Este conjunto de exercícios espirituais forma uma disciplina diária que promove gradualmente a transformação interior. Sêneca e o autoconhecimento. Sabedoria, discernimento e compreensão profunda. Cultivo de virtudes, desenvolvimento do caráter ético, compreensão das emoções, análise das reações e impulsos, autorreflexão, exame constante da consciência. O autoconhecimento ocupa posição central na filosofia senequiana. Para Sêneca, o processo de desenvolvimento moral começa necessariamente com uma honesta investigação de nossas próprias tendências, motivações, forças e fraquezas. Este autoexame não é um fim em si mesmo, mas o fundamento necessário para o crescimento ético. Sêneca recomendava práticas específicas para cultivar o autoconhecimento, como o exame diário de consciência e a meditação sobre princípios filosóficos. Ele também enfatizava a importância de avaliar nossos próprios erros com a mesma objetividade que aplicaríamos aos erros alheios, evitando tanto a autoflagelação excessiva quanto a autoindulgência complacente. O objetivo final deste processo não era a mera introspecção, mas a transformação ativa do caráter através da razão e do esforço consciente. Contribuições para o debate ético. Desenvolvimento moral. Aproveitamento temperado dos recursos de vita beata, separando o útil do supérfluo. Processo gradual de formação de virtudes através da autorreflexão e prática diária. Cartas a Lucílio. Espaço laboral. Dignidade inerente a todas as ocupações. De tranquilitate animi. Valor na atividade. Ética laboral nos ambientes corporativos contemporâneos. Felicidade. Busca através da virtude e do caráter de beata vita. Alegre baseada na integridade e satisfação interna. Práticas de gratidão. Meio ambiente. Respeito à natureza como criação divina. De naturae beneficis. Preocupação com a preservação. Fundamentos da sustentabilidade moderna e desenvolvimento verde. Sêneca na cultura popular. Literatura de autoajuda. As máximas de Sêneca são frequentemente citadas em livros de desenvolvimento pessoal e autoajuda, muitas vezes sem atribuição explícita à sua origem estoica. Sua sabedoria prática sobre resiliência, gestão emocional e enfrentamento de dificuldades ressoa com leitores contemporâneos em busca de orientação para desafios pessoais. Presença digital. Citações de Sêneca circulam amplamente em redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook, frequentemente em formato de imagens inspiradoras ou aforismos. Comunidades online dedicadas ao estoicismo moderno compartilham e discutem seus ensinamentos, aplicando-os a questões contemporâneas.
podcasts e mídia digital. O ressurgimento do interesse por Sêneca manifesta-se em numerosos podcasts, canais do YouTube e blogs dedicados à filosofia estoica e sua aplicação prática. Estes conteúdos frequentemente apresentam Sêneca como um conselheiro de vida atemporal, cuja sabedoria pode ajudar a navegar os desafios da modernidade. O ressurgimento do estoicismo. Literatura neo-estoica. Obras contemporâneas como A Arte da Serenidade, de Massimo Pigliucci, O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday, e Como Ser um Estoico, de Massimo Pigliucci, têm popularizado princípios estoicos, frequentemente com Sêneca como figura central. Estoicismo nos negócios. Executivos de Silicon Valley, atletas profissionais e líderes empresariais têm adotado práticas estoicas para melhorar resiliência, tomada de decisão e equilíbrio emocional. A sabedoria prática de Sêneca é particularmente valorizada nestes contextos de alta pressão. Comunidades práticas. Grupos como Stoic Fellowship e Modern Stoicism organizam encontros regulares, conferências anuais como Stoicon e Semana Estoica, onde entusiastas praticam exercícios espirituais baseados nos ensinamentos de Sêneca e outros estoicos. Interesse acadêmico renovado. Pesquisadores em filosofia, psicologia e ciências cognitivas têm explorado as conexões entre estoicismo e abordagens terapêuticas contemporâneas, reconhecendo a sofisticação psicológica de Sêneca e sua relevância para questões atuais de saúde mental. Conclusão: o legado atemporal de Sêneca. Sabedoria perene. A longevidade e persistência do pensamento senequiano atestam seu valor transcendente. Suas reflexões sobre a natureza humana, a gestão das emoções e a busca por uma vida virtuosa ultrapassam as particularidades de seu contexto histórico para tocar verdades fundamentais sobre a condição humana. Guia prático. O apelo duradouro de Sêneca deve-se em grande parte à praticidade de sua filosofia. Longe de abstrações teóricas, seus escritos oferecem orientações concretas que podem ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer época, buscando viver com mais sabedoria, tranquilidade e virtude. Inspiração para o presente. Numa era de constante distração, ansiedade crescente e preocupações ambientais, a filosofia de Sêneca oferece um caminho para equilíbrio, resiliência e relação mais harmônica com o mundo natural. Seu legado não é apenas histórico, mas uma fonte viva de inspiração para enfrentar desafios contemporâneos. Obrigado por assistir até o fim do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.